Olá, querida e querido Amigovski aqui do canal. Tudo bem? Você conhece a sífilis? Sabia que ela é uma doença sexualmente transmissível? E também está ciente de que o número de casos vem aumentando? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a sífilis. E eu peço que você não saia do vídeo, porque eu deixei o sintoma da sífilis mais sério para o final. Antes de começarmos, curta o vídeo, porque assim o YouTube distribui para mais pessoas esse conteúdo. Então você curtindo esse vídeo, você ajuda pessoas a aprenderem mais sobre problemas de saúde. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para poder ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. E compartilhe esse vídeo, compartilhe conhecimento. Compartilhar saúde é um ato de amor. Então coloca esse vídeo nos grupos de WhatsApp, coloca no status, coloca no story, dissemine essa informação. E comenta, você conhece alguém que já teve sífilis? Eu conheço pessoas que já tiveram sífilis, eu já tratei pessoas, inclusive amigos meus, que tiveram sífilis. E você? Compartilhe sua história conosco e me conta de que parte do Brasil e do mundo você me assiste. Pessoal, a sífilis, ou também conhecida como Lues, é uma infecção bacteriana sexualmente transmissível causada por uma bactéria chamada Treponema pálido. E a sífilis tem diferentes estágios e pode ser transmitida por relações orais, relações vaginais, relações anais ou até mesmo pelo contato com lesões de pele da pessoa infectada. E quando a doença não é tratada, ela pode se desenvolver, ela pode evoluir para sífilis latente, que é quando a pessoa está infectada, mas sem sinais e sintomas, ou para sífilis tardia, que causa danos graves ao cérebro e também ao sistema nervoso central. E o diagnóstico da sífilis ele é bem simples, é feito com exames de sangue. E o tratamento também não é nada muito complicado, é feito com antibiótico. A gente vai ver que a gente geralmente utiliza a penicilina G-benzatina, a benzetacil, famosa benzetacil, na maior parte dos casos, e a gente só não usa se a pessoa tiver algum tipo de contraindicação, se for alérgica ou algum outro motivo. Então, avisos muito importantes, né, é que você procure um médico caso suspeite estar com a doença e também procurar o médico se tiver tido contato com a pessoa infectada, principalmente contato sexual. E para a prevenção é muito importante fazer o uso do preservativo e optar sempre por práticas, por hábitos de sexo seguro. Também a gente sabe que essa doença pode ser transmitida pela transfusão sanguínea e também pode passar da mãe para o bebê na gestação, que é uma tragédia, e por isso a importância da gente estar atento aos sinais, da gente fazer os exames de rastreio, né? Então, os exames de rastreio de DST, de IST, de infecções sexualmente transmissíveis, sífilis, HIV, hepatite B, esses exames, eles são feitos via de regra na rede pública, né? Então não existe contraindicação, todos que têm a vida sexualmente ativa devem fazer de tempos em tempos esses exames, ok? Então as pessoas têm indicação, não existe contraindicação, ou até mesmo, por exemplo, uma pessoa de 20 anos não tem porque ela fazer de 6 em 6 meses uma bateria de exames. Uma pessoa saudável de 20 anos não tem por que fazer uma bateria de exames de 6 em 6 meses. Não temos indicação científica, indicação clínica disso. Agora, o rastreio de doenças de infecções sexualmente transmissíveis, nós temos sim a indicação de fazer. E a sífilis tem 4 estágios. E a chance maior de transmissão está nos estágios iniciais 1 e 2. Então vamos lá. Sífilis primária. O que acontece na sífilis primária? Geralmente, ela começa com uma lesão indolor que costuma estar presente na região genital, na boca, no ânus, e essa lesão é chamada de cancro duro, em oposição ao cancro mole, que também é uma infecção sexualmente transmissível. Essa lesão ela costuma ser uma ferida redonda, endurecida, que dura entre 3 a 6 semanas. E é uma lesão sem secreção, ou seja, de fundo limpo e de bordas elevadas. Essa lesão costuma aparecer cerca de 3 semanas após a infecção, mas pode aparecer 3 meses após. Então a pessoa apareceu com uma lesão hoje, pode ser que a pessoa que foi responsável por transmitir
a bactéria para ela foi uma pessoa que ela encontrou 90 dias atrás, que ela encontrou ainda lá em 2022, lá no Réveillon, na festa de Réveillon. Então, geralmente, é 3 semanas após o contato, porém pode ser um tempo maior, pode ter um período de incubação maior aí de até 3 meses. Então, essa é a sífilis primária, uma lesão indolor em órgãos genitais, boca, ânus, que a gente chama de cancro duro, uma lesão de bordas elevadas e com fundo limpo. É isso, pessoal. Falamos da sífilis primária, agora vamos falar da sífilis secundária, que aí já cursa com sinais e sintomas sistêmicos e generalizados, incluindo uma manifestação clínica bastante característica da sífilis, que são erupções cutâneas nas palmas das mãos e também nas solas dos pés. E além disso, pode causar febre, dor de cabeça, dor muscular, fadiga, inflamação dos gânglios linfáticos. Então a gente pode ter uma íngua, como o pessoal popularmente diz, que pode ficar dolorosa, que pode aumentar de tamanho, e essa íngua também pode estar presente na sífilis primária. Então é muito comum, além do cancro duro, além da lesão dura, a gente também conseguir observar um aumento da circulação, um aumento dos gânglios linfáticos. Uma linfadenopatia geralmente próxima de onde está a lesão. E a sífilis secundária, ela surge algumas semanas após o cancro, isso se a gente não tratar o cancro, e pode durar de 2 a 6 semanas. Nossa terceira parte é a sífilis latente, que é quando a bactéria permanece no corpo sem causar sinais e sintomas. E ela se divide em 2 tipos. A sífilis latente precoce, que é menos de 1 ano após a infecção, e a sífilis latente tardia, que é mais de 1 ano após a infecção. Se a gente tiver sífilis latente, a gente tem que tratar também. Por último, vamos falar da sífilis terciária, que aí sim é a mais grave, porque causa danos graves em vários órgãos, coração, cérebro, ossos. Pode causar dor intensa nos ossos e nas articulações, problemas de visão, demência, doença cardíaca e pode levar anos para se desenvolver após a infecção inicial. E é, obviamente, muito mais comum em pessoas que não foram tratadas. O tratamento geralmente é feito com a penicilina, G-benzatina, e um aviso muito importante é que é preciso tratar o parceiro ou a parceira. Por quê? Porque se a gente trata apenas uma parte do casal, se a gente trata apenas um elemento, esse elemento foi tratado, mas ele vai continuar entrando em contato com o elemento infectado. O que isso vai causar? Vai causar uma reinfecção. Então, de que adianta a gente tratar uma pessoa que se infectou se a gente não tratar a fonte da infecção? Então, a gente tem que tratar os dois. Tem que tratar o parceiro e também o outro parceiro ou a parceira. Ok, pessoal? Atenção! Se atente aos sinais e sintomas, informe sua parceira, informe seu parceiro e também compartilhe esse vídeo com o máximo possível de pessoas. Essa mensagem precisa ser viralizada, tudo bem? Pessoal, siga todas as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, entra também no nosso canal do Telegram, compra o meu livro, Código da Longevidade, adquira agora, que é o guia completo, o manual completo do homem e da mulher saudável do século XXI. O link está aí na descrição, apenas R$ 25,90. Você vai aprender finalmente a ter uma vida saudável. Se você não gostar do livro, eu te devolvo o dinheiro de volta. Então, o risco é todo meu, você não tem risco nenhum. Também, se você quiser um acompanhamento multidisciplinar, personalizado para o seu caso, para a gente resolver todos os seus problemas de saúde, vem para Rio. O primeiro mês é grátis e depois é apenas R$19,90, de graça, pessoal. Menos de 70 centavos por dia. E antes de você ir embora do canal, não vá embora. Fique aqui e assista o nosso vídeo. Vou deixar aqui 2 sugestões. Essa aqui, sobre as doenças mais comuns do carnaval, porque tem tudo a ver com sífilis, inclusive a sífilis é uma doença que aumenta o número de casos no carnaval, porque o pessoal fica mais animado, o pessoal fica mais pra frente, e aí já viu. E aqui também sobre os sinais e sintomas de alarme do câncer de pâncreas, que foi um vídeo que fez bastante sucesso aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Um grande abraço para você e para sua família, fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.